rica oportunidade, amém? Graças a Deus, eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É noite de vitória, domingo de festa, de poder, de exaltação e de alegria. Quantos veio pronto para receber a mensagem do Pai? Levante a sua mão e glorifique, porque o Senhor é lindo e Ele está nesse lugar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 21. Uma palavra maravilhosa o Senhor preparou para o meu, para o seu coração. Estou certa de que você não sairá daqui vazio, mas é necessário ficar atento, prestar atenção para você sair com posse de grande vitória nessa noite, amém? Às vezes nós observamos o profeta, quando o profeta traz bênção, é bênção. Tem avivamento, tem alegria, tem línguas estranhas, tem poder. Isso é necessário para a igreja do nosso Pai, a noiva do Cordeiro. Mas o nosso Deus não usa só na bênção, né? Tem profeta que Ele usa também para nos exortar. Mas tenha convicção que a exortação venha seguida de consolação e edificação, para que possamos crescer e amadurecer nesse caminho magnífico, que é o Evangelho do Reino. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Então nós vamos ler a palavra do nosso Pai Celestial. Todos encontraram a palavra do Reino do Céu? As Sagradas Letras? Os pequeninos, né? Fiquem quietinhos, não fique precipitado, preste atenção, porque Deus está trabalhando. O momento da palavra, o louvor alegra a nossa alma, mas a palavra é um alimento que nos sustenta na presença de Deus de pé. Amém? Amém. Não tenho nada de mim, mas o Senhor falará nessa noite. Vamos fazer uma leitura expansiva até o versículo 7. Depois eu lerei um versículo chave para o nome do Senhor Deus ser exaltado. Diz assim, 1 Reis 21, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sinta morta, pois esta vinha altera a minha casa, e tirarei por ela outra vinha melhor que ela, ou se carecei de ódio, dar-te-ei a sua vinha. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu não te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, e falará dizendo, não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, e roubou o rosto e não comeu pão. Porém vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse, porque farai a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dai-me a tua vinha por direito, ou se darei a outra vinha no seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel, levanta-te e come pão, e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Irmãos, nós vamos ler todos juntos aqui, ó, o versículo 3. Toda a igreja numa só voz, num só propósito. 1, 2, 3. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. A igreja podeis assentar, mas aplaudindo Jesus com bastante alegria. Todos aplaudindo a Jesus. Diz a Bíblia, que nós declaramos o Salmo 47. Aplaudi o Senhor com alegria, porque Ele é digno de honra, de glória, de poder e de exaltação. Louvado seja o nome do Pai. Esta mensagem terá um título, o Senhor pôs ao meu coração, e você vai repetir comigo agora. Diga assim comigo. Preciso. Preciso. Ou quero. Ou quero. Diga com confiança. Preciso. Preciso. Ou quero. Ou quero. Agora vamos dizer para nós mesmos perguntando. Eu preciso. Eu preciso. Ou simplesmente. Eu quero. Eu quero. Esse é o tema dessa mensagem maravilhosa. Preciso ou quero? Sabemos bem que o nosso Pai Redentor, Deus vivo, Javé, o Deus poderoso de todas as coisas, nunca deixou faltar nada para o seu povo. E nós entendemos também que quando nós clamamos com fé, o nosso Deus determina a fazer um milagre em nossas vidas.
Se você ainda não viu o milagre ser realizado na sua vida, é porque não orou com fé. Porque diz a palavra de Deus que a oração verdadeiramente sobe até Deus e desce resposta para o nome do Senhor Deus ser exaltado na terra. Então o nosso Deus nos declara que na caminhada, na jornada árdua, difícil na terra, o qual muitas vezes Ele nos põe para que nós venhamos ser melhor cada dia, Ele também declara que nunca faltará o melhor para o seu povo. O próprio rei Davi declarou: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo perecer e nem a vossa descendência, louvado seja o nome de Deus. Mas quando eu analiso, observo essa palavra aqui me chamou muita atenção. Eu estive clamando por esses dias e Deus me deu o tema na hora exata, louvado seja Deus. Então nós vamos conhecer aqui um personagem muito interessante chamado Acabe. Acabe era o rei de Samaria, filho de Orim, louvado seja Deus. Ele reinara em Samaria durante 12 anos, durante 22 anos. O pai dele reinara 12 anos. E é tremendo que Acabe era o rei. Quando compreendemos que um rei verdadeiramente não lhe falta nada. Por quê? Porque ele é o rei. Louvado seja o nome de Deus. Mas nós entendemos, olha só que coisa tremenda. O nome de Acabe quer dizer rei. No hebraico, louvado seja Deus, irmão do pai. E é tremendo que se você continuar lendo essa mensagem, você vai se deparar com um texto dizendo assim: eis que Orim foi um rei que reinou 12 anos, fez o que era mal aos olhos de Deus e fez pior do que todos os reinos antes dele. E ele reinou 12 anos e morreu e foi sepultado com os seus pais. Depois você continua lendo e você observa que está escrito assim: eis que Acabe, o seu filho, passou a reinar em seu lugar. E Acabe fez pior do que seu pai no seu reinado e ele reinou 22 anos. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer nessa noite, nós vamos aprender verdadeiramente, louvado seja Deus, falar um pouco dessa temática desafiadora que quer dizer o casamento, louvado seja o nome do Pai. E você vai me perguntar, o que tem a ver o casamento com a vinha? Tem tudo a ver, porque a partir do momento que um ser humano casa com outro ser humano e não tem o caráter devido, segundo a ordem cronológica bíblica, ela não consegue ter sucesso no casamento. Você pode dizer, louvado seja o nome de Deus, aleluia! E nós observamos bem, louvado seja o nome do Pai, que Orim quer dizer Javé distribui. Só que ele nunca distribuiu nada e sempre foi egoísta. E o que ele sabia, o que ele aprendera com os seus antepassados, ele ensinou muito bem o seu filho Acabe, que aprendeu a arte de matar por política, aprendeu verdadeira a arte de desfazer do povo de Deus e principalmente não medir esforço e muito menos consequência para conseguir o que desejava. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, que é tremendo e é zeloso. E olha que coisa tremenda. Jezabel era filha também de um outro rei, Jezabel, louvado seja o nome do Pai, e era um casamento meio que não era para ser, mas acabou sendo. Louvado seja o nome do Deus vivo nessa noite. Então eu quero dizer nessa noite que deu certinho a tampa e a panela, Acabe e Jezabel, a tampa e a panela, porque os dois tinham muito em comum. Eles eram tão egoístas, não buscavam o Deus vivo, não tinham temor e principalmente adorava deuses de Baal, zombando, menosprezando e desfazendo daqueles que verdadeiramente buscavam o verdadeiro Deus da terra, que é o Deus do impossível, o Deus Jeová Jireh, o Deus que tudo pode, o Deus que faz. Louvado seja Deus. E nós entendemos então que Jezabel quer dizer sem nobreza no hebraico, sem nobreza. E é tremendo que ela era uma princesa, viu? Jezabel era uma princesa, ela se vestia como princesa, calçava como princesa, tinha coroa de princesa, tinha o trono de princesa, mas ela era tão má, tão ruim, tão perversa, que o nome dela verdadeiramente tinha um significado correto, sem nobreza. Sem nobreza quer dizer sem escrúpulo, sem educação e passando por cima de tudo e de quem for para conquistar verdadeiramente o eu, o ego, o desejo do seu coração. Louvado seja Deus, aleluia! E outra
observa aqui, esse Acabe, ele é muito interessante. Olha só, Nabote. Vamos falar de Nabote. Nabote era um homem que era um servo de Deus. Nabote servia a Deus. E Nabote, então, ele tinha umas terras que ficavam do lado do palácio de Acabe, em Samaria. Louvado seja o nome do nosso Deus. Samaria, que é a capital Samaria, que é a capital de Jerusalém. E Nabote quer dizer superioridade. Por que superioridade? Porque ele poderia ser um homem simples da roça, cultivador de vinhas. Louvado seja o nome do Pai. Ele tinha um vinhedo tão lindo que chamava a atenção de todos que passavam. Por quê? Era a herança do seu pai. Aquilo que o seu pai deixara para ele, ele cultivava com tanto zelo, com tanto prazer, que chamava a atenção. Eu já morei na roça e quem já morou na roça sabe. Plantação, vinhedo, é coisa tremenda, é linda a plantação de vinha, e quando ela é bem cuidada, que as uvas nascem verdadeiramente graúdas e belas, realmente enche os olhos de todos que o olham. E observa bem, que Acabe, passeando pelas cercanias do seu palácio, ele se deparou com aquela beldade, com aquela verdadeiramente vinha, que encheu os vossos olhos. Aleluia, Deus está começando a falar nessa noite, porque Ele é o Deus do impossível. Quando Nabote observar, ele pensava assim, né? Nossa, eu sou rei, eu tenho tudo, mas eu não tenho uma vinha dessa, eu quero essa vinha para mim. Eu quero essa vinha para mim. Então ele manda chamar Nabote. Louvado seja o nome. O nome de Nabote simboliza no grego superioridade, porque ele tinha caráter. Ele conhecia a lei, e ele cumpria a lei à risca, e ele estava obedecendo uma ordem da lei mosaica, quando ele declarou, não venderei a minha vinha para ti. Olha o que Acabe diz a Nabote, louvado seja o nome de Deus. Que Acabe falou a Nabote dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que esta. Os irmãos estão entendendo o mistério? Eu te darei uma vinha melhor do que esta. A vinha dele não era melhor, porque se fosse melhor ele não queria a de Nabote. Louvado seja o nome de Deus. E te darei outra vinha melhor do que esta. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. E ele, ou se parece bem aos teus olhos, eu pagarei o que vale em dinheiro. Eu não estava lá, mas imagino que ele falou, dou até o dobro. Ou seja, dou o triplo por essa vinha. Aquilo realmente entristeceu o coração de Nabote, que ele declarou, longe o Senhor, que eu vá dar a vinha da minha família, a minha herança, para você, ou mesmo vendê-la. Porque Nabote, simplesmente, um homem de temor, um homem buscando do Senhor Jesus, ele estava declarando a lei. No livro de Levítico 25, do 2 ao 34, diz assim, mas o campo arrabalde da sua cidade não se venderá, porque ele é possessão perpétua. Ele não podia vender a vinha, porque era uma herança do seu pai. Do seu pai passaria para o seu filho. Do seu filho passaria para o seu neto. Do seu neto passaria para o seu bisneto. Do bisneto para o seu tataraneto. É como diz até um tempo aí, usos e frutos não pode ser vendido, porque é herança de família. Herança de família não se mexe. Herança de família verdadeiramente é para abençoar os que vão vindo, a nova descendência, a nova geração. E Nabote, quando ele disse não, ele estava cumprindo a lei, o qual o Senhor declarou no livro de Levítico. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Aleluia! Mas nós vemos que tem pessoas, mesmo na casa de Deus, e nós vamos aprender isso com Acabe, aprendemos com os erros dos outros, que não sabem ouvir não. Tem pessoas, você tem que estar passando a mão na cabeça o tempo todo, chaleirando, mas fale não para ele. Fale não para ela. Rapidinho, verdadeiramente você reconhece quem está do seu lado. E então aquilo entristeceu de tal forma o coração de Acabe, que ele ficou desgostoso, foi para sua casa, não comeu, não bebeu, se deitou e ficou lá esmurecido com a cara para cima. Ficou fazendo bico, manha, beicinho. Meu Deus. Louvado seja. Isso é um desqualificado. Esse é um varão que não tem qualidade.
é um desqualificado, pobre de espírito, né? Porque ele nem buscava Deus e buscavam deuses de Baal. E olha, a companheira dele, Jezebel, um espinheiro, um pouco pior do que ele. Olha o que Jezebel fez. Louvado seja Deus. Porém, vindo a ele, a Jezabel, sua mulher, algumas referências, tá? Jezebel. Outras está Jezabel. Sua mulher lhe disse: que aqui está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: por que falei a Nabote, o jezreelita? Irmãos, Nabote era de Jezreel. Lembra de Oséias? Que Deus disse que ia visitar Jezreel? Nabote é descendente desse lugar, tá? Por isso que diz aqui esse nome difícil de falar, que tem que enrolar aqui a língua, né? Para sair mais ou menos, né? Mais ou menos. Nabote, o jezreelita, lhe disse: dai-me da tua vinha por dinheiro, não se apraz, darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse que não te daria a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: tu não governa aqui em Israel? Levanta-te com o teu pão, alegre-se o teu coração, porque eu vou te dar a vinha de Nabote. Jezabel era um pouquinho pior que Acabe. A tampa e a panela deu certinho. Deu certinho. A Bíblia diz que tem pais que são má influências para os filhos. E tem esposa que é má influência para o esposo. Como tem esposo que é má influência para a esposa. Por quê? Porque se achega ao Senhor, mas não se deixou ser moldado. Louvado seja o nome do Pai. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Sabemos bem que Nabote não tinha temor, porque ele não buscava o Deus do impossível. E diz a Bíblia no livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quem tem sabedoria respeita. Quem teme ao Senhor respeita o seu próximo. Louvado seja Deus, aplauda a Deus, porque Ele está nesse lugar. Sabemos bem, irmãos, que há 4 tipos de itens que verdadeiramente formam o caráter de qualquer ser humano. E sabemos que o primeiro item é através dos valores. Um cristão verdadeiro, ele é guiado pela honestidade, seguindo os princípios bíblicos, sabendo o que ele tem que ter, o que ele não tem, qual é a posse dele e a direção. Eu não estou dizendo que é pecado você ter o melhor de Deus, mas eu quero mostrar para você que o Deus do impossível dá a cada um segundo a sua necessidade e a porção certa. Não precisa querer nada daquilo que não é para você verdadeiramente. Levante a sua mão e diz: graças a Deus por essa palavra, louvado seja o nome de Deus. E nós sabemos bem que aquele que é guiado pelos valores do Espírito Santo, ele é honesto, ele respeita o seu espaço, ele sabe a hora de sentar, de levantar, de ir, de ficar, ele sabe a hora de abrir a boca e falar, e até quando está sendo provado, ele se cala e sabe que o Senhor Deus agirá na hora certa, para o nome de Jesus Cristo ser glorificado, porque o nosso Deus verdadeiramente abençoa aquele que tem verdadeiramente o espírito contrito e busca do Senhor o valor dentro da palavra. Louvado é o nosso Deus, aplauda Jesus Cristo nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Nosso Deus é bom, nosso Deus é bom. O segundo item que nós observamos o caráter do ser humano é através das atitudes. Através da minha atitude você vai entender mais ou menos como é o meu caráter. Tem crente que tem aqui, é crente, é capa de crente, mas tem atitude de ímpio. Tem atitude daquele que não busca a Deus. Foi o caso de Acabe. Acabe era o rei, ele morava no palácio. Nabote tinha apenas um vinhedo. Ele queria o vinhedo de Nabote só porque era do lado da casa dele. Com certeza, ele achou bonito. Ah, se o meu palácio está aqui, esse vinhedo também tem que ser meu. E quando Nabote disse: não, eu não posso quebrar a lei de Deus. Isso aqui foi herança. Longe de mim dar a minha herança do que meu pai deixou para mim, com tanto sacrifício para você. Louvado seja o nome. Os irmãos estão entendendo o mistério? Tem gente que sofre demais porque não sabe ouvir não. Tem dificuldade de ouvir a verdade. Mas nessa noite eu quero crer que Deus vai abrir os nossos ouvidos espirituais para nós compreender. Se eu preciso, eu não tenho condição, eu vou plantar meu joelho no chão e orar. Agora, se eu quero, opa, Deus vai me analisar se eu quero verdadeiramente por vaidade ou porque para mostração. Diga
para o seu irmão, não quero o que não é para você. Louvado seja o nome do Pai. E também entendemos que o terceiro item, né, de nós revelar o nosso caráter é através das ações. Através das ações que revelam o que somos. Louvado seja Deus. Por quê? Não tem como separar a sua maneira, o seu jeito de ser do seu caráter. Louvado seja o nome do Pai. Se eu amo a Cristo, eu respeito Ele. Se eu respeito Ele, eu respeito o meu próximo. E se eu respeito o meu próximo, eu não tenho inveja de nada que Ele tem. Por quê? Eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. E se eu peço, Ele me dá. E Ele dá em abundância até para me abençoar outros. E o nome do Senhor Deus é exaltado. E esse não era o caso de Acabe. Porque Acabe era um homem frustrado e mal resolvido. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Aleluia! E o quarto item é através do meu pensamento. Sabe que tem pessoas que pregam bonito, fala bonito, louva bonito, mas o coração está cheio do que não presta. A palavra de Deus diz que minha boca fala que o meu coração está cheio. E se o coração de Acabe estava cheio de inveja, logo ele contemplou a vinha de Nabote e ele quis para ele. Louvado seja Deus. Ele achou que por ele ser uma autoridade naquele lugar, o rei, ele tinha o direito de chegar e tomar a vinha de Nabote. Louvado seja Deus. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã, nessa noite, não entregue para Satanás aquilo que Deus te deu. Não entregue para o demônio aquilo que Deus te deu. Passe o que passar, não entregue para Satanás, porque no fim do tudo você vai ver a vitória sobre a sua vida. Louvado é o nome santo de Jesus Cristo. Então entendemos que Acabe não precisava daquela vinha, mas por capricho ele queria. Aí a esposa dele, que era igualzinho ele, um pouquinho pior, observar ele triste. Escuta, por que você está triste, não come pão, está desfalecido? Por quê? Porque eu pedi a vinha de Nabote, essa vinha que está aqui, ó, na frente do nosso palácio, aqui no pé do nosso palácio, ele não quis me dar e nem quis me vender. Ela logo com aquela arrogância maldita, né? Louvado-se, cheia de demônio, porque buscava deuses estranhos, deuses de Baal ali, idólatra. Ela disse, tu não é rei em Israel? Ela quis dizer, ô seu banana, você não é rei em Israel, não, seu moloide. Eu vou dar a vinha dele para você. Dessa forma. Sabe, tô triste, a vinha de Nabote. Eu vou dar uma melhor para você. Gente, que falta de caráter é essa? Que falta de caráter é esse? E ela disse, tu é rei Israel, tu não é o banana, moloide, eu vou dar a vinha de Nabote para você. Mas ela não disse isso porque ela tem temor a Deus, ela ia orar, quebrantar o coração de Nabote e dar a vinha, não. Olha o que ela fez. Louvado, olha o que ela diz, levanta-te e come o pão e alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita, eu te darei. Então escreveu cartas em nome de Acabe, a selou com o seu sinete, mandou cartas aos anciões nobres da cidade e que habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e o apedrejai, para que morra. E os homens da cidade, e os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezebel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Que mulher maligna! Ela pegou um papel, a pena, escreveu, pegou o silete do marido e mandou cartas para pessoas de confiança dela e disse, eu quero que vocês testemunham falsamente, louvado seja Deus, contra Nabote. E vocês dirão que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Porque naquela época, quem blasfemasse contra o Deus do rei ou contra o rei, verdadeiramente era morto apedrejado. E ela fez dessa forma. E eles fizeram como ela pediu. Louvado seja o nome do Pai. Eles fizeram como ela pedira. Aí diz aqui, olha só. Louvado. Então vieram os 2 filhos de Belial, puseram defronte dele, os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e ele morreu.
Nabote pagou o preço com a vida, por ser sincero, por buscar o nome do nosso pai. Aí você achou que a história acabou assim, que não tem um Deus do impossível, Deus único, Deus vivo, que tudo pode, que tudo vê. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial nessa noite, que nos garante a vitória e opera maravilhas. Louvado seja Deus. Nabote precisava daquela vinha? Precisava daquela vinha? Acabe? Não precisava, mas ele queria. Eu creio que hoje Deus vai libertar pessoas aqui de capricho. Sabe a vaidade do capricho? Eu não preciso, mas eu quero. Eu tenho 50 sapatos no meu armário, eu não preciso mais, mas eu quero aqui. Glória a Deus, aleluia. Não é assim? Trazendo para os dias de hoje, é isso que significa. Olha, eu tenho um carro que eu pago 600, eu estou contando um exemplo aqui. Eu tenho um carro que eu pago R$300, R$600, louvado seja Deus, de IPTU. Mas eu quero igual do irmão que é do ano. Fala comigo, tá cheio. Diga assim comigo, demônio da inveja. Bata em retirada nessa noite, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Nosso Deus é lindo. Então vieram a Jezabel dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. Sucedeu que ouvindo isso, Jezabel, que já apedrejara Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe, levanta-te e possui a tua vinha, a vinha que era de Nabote, o jezreelita, o qual ele recusou te dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Os irmãos estão vendo a consequência dessa espinhosa, essa endemoniada cheia de capeta? O capeta, ela falava, demônio entra em mim, para me fazer maldade. Porque ô mulherzinha maldosa, que não tinha nada de Deus, não tinha temor de Deus, não buscava Deus e oprimia o povo de Deus. Então ela se sentiu a dona da batata. Louvado seja o nome do Pai. Sucedeu que ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer, para ir à vinha, e Nabote o jezreelita, e para possuir. Os irmãos estão entendendo o mistério? Tem pessoas que não medem consequência. Quando o capricho entra no coração, a vaidade, o eu, a arrogância, não mede esforço daquilo que quer e vai atropelando, seja quem for, como um trator devorador. Mas nessa noite Deus vai mudar a história de crente aqui. Nabote não conseguiu, não teve uma defesa, não teve um ali para defender Nabote. Só que Deus analisou e buscou. E Deus permitira que Nabote morresse, porque Nabote estava preparado, ele estava pronto. Ele era um homem de Deus. Só que Deus assistia de lá e falou para Elias, ô Elias, você viu com o seu... Coisa tremenda, irmãos, Nabote morreu e ele ficou estendido no chão ali, apedrejado. Porque a pessoa que morria apedrejada na época pela lei era maldita, ninguém poderia colocar a mão nela. Aconteceu isso com Nabote, o servo de Deus. Aí diz aqui agora, olha, eu vou ler o versículo 24. Aquele de que Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezebel, a sua mulher, o incitava. Vocês não estão entendendo? Tem homem que está tranquilo, ele está feliz com o que ele tem, mas ele casou, um casamento que não era para ser, aconteceu. A tampa e a panela juntou. Fraco, banana, molão, não tinha autoridade para nada, então ela governava tudo e fazia o que ele queria e fazia pior ainda. Então quando ela vira, ele não pensa que ela fez aquilo porque ela amava ele, ela era demoníaca. Ela queria mostrar que a autoridade máxima naquele lugar era ela, já que o marido dela não reagia. Mas nessa noite eu quero falar para você que a autoridade máxima verdadeiramente é o Deus do impossível, aquele que faz, aquele que pode, aquele que opera, aquele que trabalha, aquele que muda a situação e quebra os agrilhões do demônio e fecha a boca da serpente. Por isso nessa noite Deus diz para ti, esteja satisfeito com o que Deus dá para você. E seja satisfeito e agradeça a Ele todo dia por isso. Porque o nosso Deus é bom, não nos deixa faltar o pão de cada dia, nem o alimento, nem tudo que nós precisamos. Isso não ficou impune não, tá? Vou dizer para você aqui, depois eu vou passar algumas referências aqui, isso aqui ó, eu quero dizer que toda ação tem uma reação. E Jezebel e Acabe pagou caro pelo que eles fizeram com Nabote.
Daqui a pouquinho nós vamos ver o Deus que nós servimos e o Deus que Nabote servia. Louvado seja Deus. E Deus disse também de obra ministerial, né? Deus me dá um talento lindo do louvor, eu não quero não, quero aquele ali. Não põe nem esse em prática, mas quero o outro. E nem sei usar o outro. Diga comigo, tá cheio. Tá cheio. E tudo há um preço, toda ação tem uma reação. Vamos ver o amado de Deus, o Davi. Davi quer dizer amado de Deus. Davi era um simples pastor de ovelha, louvado seja Deus, lá em Israel. E Deus achou graça em Davi, porque ele era valente, guerreiro, determinante verdadeiramente. Mas olha o que aconteceu. Deus levantou Davi para ser rei. E Davi passou a ter tudo, da hora para o dia. Do dia para a noite, da noite para o dia. E o que aconteceu? Davi tinha palácio, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha fama, tinha destaque, tinha posição. Tinha mulheres belíssimas, porque naquela época o homem tinha quantas mulheres queria. E olha o que aconteceu. Um dia Davi estava na sua sacada observando, ele vira Batseba tomando banho, e ele mandou trazer Batseba para dormir com ele, para pecar com ele, para fazer a lambança com ele, a imundície com ele, e não se preocupou com os sentimentos verdadeiramente do esposo da moça, o seu soldado chamado Urias. E ainda não achando que era pouco, ele mandou matar Urias pela mão dos filisteus. Ele precisava fazer isso? Não. Ele tinha tudo. Mas Deus foi tão fiel que mandou o profeta Natan e disse assim para Davi: olha, Davi, eu tenho uma causa para você julgar. E Davi disse: então diga, olha, tem um homem que tem 100 cordeiras. E ele não está satisfeito com as cordeiras que ele tem. Sabe o que aconteceu? Ele pegou outro homem que tem uma cordeira, tomou a cordeira do homem, matou, vendeu. Verdadeiramente, o que se há para fazer com um homem desse? Davi disse: esse merece a morte. Então Natan disse assim para ele: esse homem é você. Eu? Como assim? Eu? Como? Eu sou o rei de Israel. Você tem fama, dinheiro, posição, destaque, mulheres belíssimas. Se achasse pouco, falasse com Deus que ele dava mais. Porque afinal você é o segundo coração de Deus. Mas não foi assim que você fez. Insatisfeito com tudo que Deus te deu, você achou pouco que Deus te deu, e você ainda trouxe a mulher de Urias e fez com que ele morresse pela espada dos filisteus. Meu Deus. Eu quero dizer, diga comigo: eu não preciso, e não quero, complicar a mim mesma. Vamos controlar nosso caráter de ansiedade, precipitação, compulsivo, porque tem que ser assim, tem que ser do jeito de Deus. É Deus que ordena, é Deus que faz, é Deus que dá, é Deus que opera, é Deus que trabalha, é Deus que muda, é Deus que faz em nosso meio. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está neste lugar. Louvado seja o nome do Pai. Deus é lindo, né, igreja? Batseba quer dizer filha de juramento. Filha de juramento, Batseba. Mas a história de Batseba é muito linda. Tem um mistério profundo aí. Coisa linda, viu? Louvado seja Deus. Eu quero falar de um outro também, chamado Sansão. Esse foi o terror. Sansão. Deus não tinha plano de dar filho nenhum para Manoá, nem para sua esposa. Mas clamou. Deus era assim. Clamou, ele manda. E ele disse: tu então vais ter um filho, sua mulher. O nome dele será Sansão. Virá com propósito. E o propósito, ele vai ser um nazireu. O nazireu é o escolhido de Deus, o separado para Deus. O nazireu não pode casar com moças estranhas. O nazireu não pode tocar em cadáver. O nazireu, verdadeiramente, louvado seja o nome do nosso Pai, ele tem que estar honrando o nome de Deus. E o nazireu será juiz. Sansão quebrou todas as regras do nazireu. Sansão abusou de tal forma das misericórdias de Deus que chegou uma hora, Deus cessou as misericórdias. Por isso que tem pessoas que começam bem, se esquecem do que Deus... Irmão, sabe o que eu estava lendo? Agora Deus me trouxe na lembrança. Eu estava lembrando, por que será que Deus sempre lembrava o povo? Olha, eu te tirei da escravidão lá do Egito. Eu te tirei da terra que vocês apanhavam e só comia cebola e batata e mais nada, e chibatata. A vida toda Deus fala isso. E eu perguntando, por que Deus lembrara tanto o povo? E Deus respondeu para mim, porque o povo é ingrato. Ele vê o que ele está passando agora, ela vê o que está passando agora, e exige e se rebela, mas não agradece pelo que eu já fiz. Para
que eu possa abençoá-lo mais. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. O nome Sansão quer dizer o filho do sol. O sol se curvaria a ele sendo juiz e declarando as leis de Israel. Verdadeiramente o filho do sol, um nome poderoso, Sansão. Dalila quer dizer desejo ou delicada, porque Dalila tem dois termos, tem no hebraico é desejo, louvado seja o nome de Deus, e no grego é delicada, e ela chegou bem delicadinha mesmo ali, para pegar Sansão e derrubar ele, o bobão, outro bobão, só tinha tamanho, não guardava segredo nenhum, tinha uma língua, nossa, ele achava que as mulheres da tribo dele eram feias, e ele tinha uma fraqueza que ele não podia ver mulher bonita. Aí nós vamos trazer uma receita magnífica, está no livro do Apocalipse, para varão de hoje, que tem que ser ungir os olhos com colírio para que veja a graça, o poder, a soberania de Deus, não beleza de mulher alguma, louvado seja o nome do Pai. E ele foi lá no meio dos filisteus, ele casou com uma moça, e ele deu um enigma para o povo, né? Ele era se achou o nazireu bonzão, ele era forte, tinha uma força tremenda. Ele veio dotado de poder, de força. Era o sinal de Deus sobre a vida de Sansão, porque Deus não tinha plano de dar filho para Manoá. Então Deus mandou Sansão dotado de poder. Coisa linda isso. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, olha, ele disse assim, ó, do doce se alimenta e do forte sai a fraqueza. Era o enigma. Aí os filisteus ficou doido querendo saber para matar ele, né? Aí a esposa dele, essa primeira esposa dele, ela perguntou para ele, você tem que falar para mim, o que acontece, o que enigma é esse? O bobão foi e contou para ela. Ele foi sendo que ele era um nazireu de Deus. Ele foi e contou para ela contou para o pai dela contou para o filisteu, e fizeram uma lambança, uma miséria naquele arraial. Aí ele teve que fugir, porque mataram a esposa dele e mataram tudo. Eu estou abreviando aqui, porque eu quero entrar ainda no propósito que Deus tem conosco hoje. Aí o que aconteceu, né? Quando viu Dalila, uma prostituta, que vendera verdadeiramente o seu corpo para tudo quanto é homem daquele lugar, Dalila, louvado seja Deus, ele se encheu os olhos, começou a ter caso com Dalila. Aí os filisteus falou, Dalila, eu pago para você em ciclo de ouro, um baú de moeda de ouro, para você descobrir o segredo da força de Sansão. Aí ela perguntaram a ele, escuta Sansão, de onde vem sua força? E ele disse, se você me amarrar eu com cordas verdes, nova, a minha força acaba. No outro dia os filisteus estavam à porta, ele estava amarrado, né? E ela foi perguntando, e ele enganando, quando foi embora ela fez beicinho, ó, Sansão, você não me ama nem um pouquinho. Claro que eu te amo, não me ama. Porque se você me amasse, você me contava o segredo. Cuidado com o demônio, irmãos. Ele chega com um sapatinho de algodão, dando-lhe amigo de bonzinho. Mas no fim ele joga você na ruína verdadeiramente e mostra que verdadeiramente você é um fraco. Deus está falando com o crente nessa noite. Suba na torre da vigilância. Suba na torre ligeiro. Sansão tinha que fugir de Dalila. Fugir, porque o crente super-homem não existe. Sansão não precisava cair com Dalila no adultério e nem ter caso com ela, para não destruir a sua vida. Mas ele queria. Dalila era bonita, enchia os olhos de Sansão. Sansão virava os olhos quando estava com Dalila. Então ele acabou falando, minha força vem do cabelo. Se você raspar meu cabelo, pronto. No dia seguinte ela fez ele dormir no colo dela, e ela mesma pegou a navalha e raspou o cabelo dele. Quando chegou os filisteus para prendê-lo, porque ele sentiu que Sansão era uma ameaça para eles, e era mesmo, porque ele veio para defender o povo de Israel, ela disse, ô Sansão, os filisteus estão aí à porta. Quando ele levantou, cadê a força? Saiu. Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Pessoas que desobedecem os mandamentos, desobedecem a ordem da palavra de Deus, ela fica sem caráter, não se resolve, vê? Acabe era um homem mal resolvido. Davi até era um homem resolvido e guerreiro, mas por um momento sabe, ele ficou compulsivo. Eu quero sair eu quero ficar com Betseba. Irmãos, nós temos que ter o que precisamos e não o que queremos, porque nem tudo o que queremos é de Deus para nós.
Você pode glorificar Jesus nessa noite? Aleluia. Mas eu quero falar de um homem maravilhoso que nos ensina. Quero falar de José do Egito. José quer dizer o nome, o que faz a diferença. José foi vendido pelos irmãos por inveja, por causa da bendita túnica talar que ganhara de seu pai Jacó. A túnica de cores, só príncipe tinha essa túnica e José ganhou uma do seu pai. E quando os irmãos de José viram aquela túnica, ficaram com os olhão desse tamanho com inveja. Porque tem gente que não pode ver ninguém ganhar nada e nem ter nada, que fica com inveja e começa a maquinar contra a pessoa. E José quer dizer o que faz a diferença. José viveu 110 anos. E José foi ser escravo na terra do Egito. Olha que coisa tremenda, diz que José era bonito, era fortão, bonito. Chamou a atenção da mulher de Potifar. E ela diz, José, tu é lindo. Eu quero dar uma deitada com você, José. José na hora pensou com ele mesmo, eu não preciso cair com isso, eu não preciso disso. Porque eu sou um servo, eu sirvo o Deus do impossível. Eu não vou quebrar as leis, o qual o Senhor declarou e está cravada no meu coração. Eu não vou. Pensa que José não sentiu desejo? Não chegou no seu limite? Ele era homem, jovem. Aquela mulher querendo ter um caso com ele, se insinuando para ele, quis. Mas ele analisou no momento que ele não precisava daquilo. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Deus tinha algo muito grandioso com ele. Deus tinha uma promessa a cumprir na vida dele. Você pode dizer graças a Deus por isso? Graças a Deus por isso, aleluia! E olha que coisa tremenda, ele disse, eu não preciso disso não. E o que aconteceu? Ele saiu correndo, fugiu dela. Ela segurou-lhe na sua roupa e rasgou um pedaço da roupa. Depois ela chegou e entregou a Potifar e disse, olha Potifar, José tentou, veio aqui para me estrupar, para acabar comigo. Mas eu lutei com ele e ele fugiu. Aí então, verdadeiramente o calvário de José começou. Ele começou a ser perseguido. Mas Deus foi fiel. Engraçado, irmãos, eu quero dizer que Deus me deu um mistério agora, é quentinho do céu. Deus disse assim, fale para o meu povo. Porque tantos têm facilidade de crer mais no mentiroso do que no verdadeiro. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se alguém vir com uma mentira, você pega para você, absorve e acredita. Olha só, José não foi morto, José foi vendido. No entanto, seus irmãos maquinadores pegou o avental de José, a túnica talar de José, matou um cordeiro ali, uma ovelha, encheu de sangue e entregou ao pai e disse, José morreu. E o pai ficou mais de meses chorando e acreditando que José estava morto e era mentira. A mulher de Potifar chegou a Potifar e disse que José tentou verdadeiramente violentá-la. E Potifar acreditou na mulher de José. Por que nós temos essa facilidade de crer mais? Deus fala, olha meu servo, eu tenho uma promessa com você. A gente está com a cara para cima, é para mim, é comigo, é comigo, é comigo. Parece o irmão do filho pródigo. Mas quando Deus fala verdadeiramente, chega alguém e fala, ó, sabe fulano, falou isso de você. Desce direto para o coração. E nessa noite Deus quer varrer das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, todo espírito satânico, maléfico de fraqueza, que traz tanta obra demoníaca para nos impedir de caminhar para frente, para o nome do Senhor Deus ser exaltado. Somente fraco acredita em fofoca e em mentira, porque quem conhece a verdade sabe que a verdade está com o Pai. Louvado seja Deus, aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Louvado é o nome santo de Jesus Cristo, louvado é o nosso Pai. O nosso Deus, que é o Deus lindo. Eu quero ler, irmãos, agora para vocês o livro de... Eu quero ler para vocês o livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis. Que eu quero falar para você qual foi o fim de Jezabel. Tem pessoas que pensam, aí fora, muitas pessoas que zombam de crente, critica crente, maltrata crente, desfaz de crente e acha que crente não tem dono. Eu quero dizer que o cristão tem dono. E aquele que toca em você, sendo que você não fez nada, que tem aqueles, né, que ouve uma história, nem sabe como foi, nem estava lá, a pessoa nem sabe, a pessoa já absorve e investe contra aquela pessoa, já fica com a carona feia, e a coitada da pessoa às vezes nem sabe. É ou não é? Quem já passou por isso aqui, levante a sua mão. Olha aí, quantas pessoas sendo injustiçadas pelo poder demoníaco que pega
pega a mente fraca para atribular o caminho perfeito do Espírito Santo. Aplauda o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que é fiel e soberano. Eu quero ler aqui para você ver. O vingador observou, permitiu, mas agiu na hora certa. Eu quero ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 9, diz aqui a partir do 20, que diz assim: E Atalaia fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta a andar. Parece como o andar de Jeú, filho de Nissim, porque anda furiosamente. Jeú era o profeta. Quando Jeú soube dessa história, o que aconteceu? Acabe, o rei de Samaria, quis a vinha de Nabote. Nabote não quis dar a vinha porque era herança. Jezebel pegou e mandou as cartas e testemunhou falsamente contra Nabote. Eu quero dizer que a testemunha falsa da tua vida Deus vai pegar e o nome de Jesus Cristo vai ser exaltado na terra. Aquele que testifica falsamente contra você, Deus está observando e está de olho, e Deus vai agir e o nome do Senhor vai ser exaltado. Louvado é o nome de Rei. Então disse a Jorão, aparelha o carro. Jorão, para quem não sabe, é o filho de Jezebel e de Acabe. Olha só. Quando alguém disse, né, Atalaia, que era o servo dele, disse, olha, Jeú, o profeta, chegou. Está lá na cercania, lá observando a vinha de Nabote, e ele está de um jeito furioso. Aí ele disse, aparelha o carro aí, vamos ver o que está acontecendo. Então Jorão aparelha o carro, e aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro saíram ao encontrar com Jeú, e acharam um pedaço do campo de Nabote. Então vê, Jeú estava ali andando pelas vinhas que era de Nabote. Então sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. Eu queria estar lá para ver a cara daquele hipócrita, filho de Jezabel. Você veio em paz? Olha a resposta do profeta, é por isso que Deus diz, louvado, o profeta verdadeiro, ele fala a verdade sem ter medo de cara feia, sem ter medo de bico, sem ter medo de rebeldia, de rebelião, porque quando ele fala, Deus ordena a bênção e age, e o nome do Senhor Deus é exaltado. Olha o que Jeú disse, louvado seja o nome do nosso Pai. Louvado seja o nome do nosso Pai. Disse ele, que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as feitiçarias são tantas nesse lugar. Então Jorão voltou as mãos, fugiu e disse a Acasias, traição há. Mas Jeú entesourou seu arco com toda a força e feriu João entre os braços, e a flecha lhe saiu no coração e ele caiu do carro. Jeú chegou lá e já chegou chegando. Mas se você, eu estou abreviando, se você observar aqui na palavra, Deus manda um profeta e diz para Jeú, a vingança pertence a mim e eu vou te usar para vingar o meu povo. Então você se apresse e vai até as vinhas onde está as vinhas de Nabote e acha lá por mim e faça o serviço certo. Não deixa ninguém daquela família viva, porque eu sou com o meu povo e eu sou o que sou. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã, a vingança vem do Senhor. A vingança vem do Senhor, louvado seja Deus. É por isso que nós amamos esse Deus lindo e fiel, aleluia. Jeú quer dizer, Javé é alto. Jeú quer dizer, Javé é alto. Louvado seja Deus. E Javé estava em alta na vida dele mesmo, né? Porque ele chegou ali com toda a autoridade. Por quê? Aquele povo era inimigo do povo de Israel. Acabe, Jezabel, vivia nas prostituição. Por quê? Porque Acabe verdadeiramente era um banana. Jezabel prostituía com tudo quanto é homem. E ele achava que ela era santa, que ela era boa. Está ouvindo, igreja? E mesmo assim ela fazia maldade contra o povo e ele não fazia nada sendo uma autoridade máxima. Então ele matou Jeú. Agora olha só o que ele faz com Jezebel. Olha só o que ele faz com Jezebel. Ele declarou, chegou ali, ele disse, né? Porque Deus mandou também o Elias, o profeta Elias de fogo, a dizer a Acabe, olha, onde foi derramado o sangue, louvado seja o nome de Deus, de Nabote será derramado o seu sangue. Os cães que lamberam o sangue de Nabote também vão comer o seu sangue. Dessa forma ele declarou. E ele disse também, Jezebel, a mesma profecia é para ela também. Do jeito que ela fez com Nabote, se suderá. Vai acontecer com ela também, para mostrar que Deus é Deus. Os irmãos estão entendendo o mistério?
Olha só, o versículo 31. Entrando Jeú pelas portas, disse a ela: teve paz em Zirim, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem é? 2, 3 eunucos olharam para ele e disse ele: lançai-a do alto a baixo. E lançaram-a do alto a baixo e foram salpicados com o seu sangue e a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, havendo comido, bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai, porque afinal ela é filha de rei. Os irmãos estão entendendo o mistério? Jezebel recebeu o que mereceu. Irmãos, eu quero dizer, palavra de crente vai voltar a ter valor. E verdadeiramente Deus vai agir. Tem pessoas aqui que Deus vai mudar a sua história, viu? Chega de ser humilhado pelo ímpio, pelo trambiqueiro, mentiroso, invejoso, fofoqueiro, hipócrita, o falso. É noite de vitória e restauração, porque o Deus do impossível está aqui. E se alguém tem verdadeiramente agido injustamente com você, somente por maldade e por inveja, para ver a sua queda, hoje Deus diz que Ele está de pé, Ele se levanta do trono, para o nome dEle ser exaltado. Então nessa noite aplauda Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória, de poder e de... Aleluia, louvado seja Deus, Deus é tremendo na terra. Irmão, olha só, que coisa tremenda, olha só, para nós encerrarmos. O cadáver de Jezabel será como esterco no campo e no pedaço de Jezreel, porque se possa dizer: esta é Jezabel. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Jeú subiu lá em cima, ela estava na sacada do seu palácio, se achando que era a dona do pedaço, porque tem crente assim. Ao invés de ficar do lado do líder, do espiritual, do ungido, da irmã de oração, da irmã da campanha, fica do lado do rebeliador. Diga comigo: tá cheio! Está cheio, está sempre do lado errado. E aqueles que ficaram do lado de Jezebel viu o poder sobrenatural de Deus. Jeú, o profeta, chegou lá e falou: essa cidade aqui agora está sem lei, a lei sou eu, a lei é Deus, porque Ele me mandou aqui para acabar com a sua alegria, porque o que você fez com Nabote irá acontecer com você, porque Nabote era um homem de Deus. Então você pode pensar que Deus não está trabalhando, que Deus não está vendo. Deus está esperando o momento certo para agir, para mostrar na tua vida que Ele te escolheu para ser glorificado e glorificar o nome dEle. Que Ele te escolheu para que você possa saber que você tem um dono. Diga para o seu irmão, diga para a sua irmã: você tem um dono. Você tem um dono. Diga para o seu irmão: para de acreditar na fofoca e na mentira. Jesus é lindo e te escolheu. Tem irmão, se alguém falar: ah, você é feio, ou falou que eu sou feio. Aconteceu isso com a Acabe: eu não vendo minha vinha para você, ou Nabote não quer vender a vinha para mim. É noite de deixar de meninice, é noite de deixar de infantilidade, é noite de crescer, amadurecer e saber que Deus quer homens e mulheres guerreiras na terra, que dá andamento ao seu evangelho, não pessoas fracas. Deus nunca escolheu o fraco para o seu evangelho. Os irmãos sabiam disso? Observe os profetas. Elias era cheio de fogo. E quando Acabe falou para ele: você é o desertor que veio aqui desertar, ele falou: eu não. É você e a sua família que é o problema aqui em Israel. É você e tua família que atribula o povo de Deus. E eu vim aqui para botar ordem no negócio, porque Deus me mandou. Você veio amando de quem? De Deus, Jeová Pai. E Jeú fez a mesma coisa. Quando o filho Jorão, filho de Jezebel, chegou lá e falou: é de paz a sua vinda? Como terei paz? No meu coração não está em paz. Meu coração está em ferro de amargura. E eu vim com a arma certa, viu? Porque as prostituições da tua mãe e a feitiçaria dela está destruindo toda essa terra. Mas eu vim amando de Deus. O exército de anjos está comigo. E é hoje que eu vou acabar com a sua vida. Os irmãos estão entendendo o mistério? Naquele tempo era lei, olho por olho, dente por dente. Diga comigo: toda ação tem uma reação. Eu faço bem, eu recebo bem. Eu faço mal, Deus arranca a minha capa e mostra. Louvado seja o nome de Deus. E se você está sendo injustiçado, creia. Aí ele atirou, né, naquele rapaz. O rapaz ficou ali, olha só. Ele subiu até o palácio, viu Jezabel lá toda. Olha só, quando ela viu o profeta, porque Jezabel era uma prostituta, olha só.
Quando Jeú veio a Jezebel, que ouvindo Jezabel, pintou em volta dos olhos, porque ela era uma prostituta, uma endemoniada, ela pintou em volta, porque acho que ela achou que ela ia conseguir seduzi-lo. Ela pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E Jeú observou e falou: estou chegando aí para te pegar. E o anjo do Senhor está comigo. Os cães que comeram o sangue de Nabote vai comer o teu também. Para você aprender a respeitar um homem de Deus. E ele não teve medo. Ele subiu no território de Jezebel, empurrou ela da sacada. Ela caiu lá embaixo morta. Depois ele desceu, subiu no carro e passou com o carro por cima dela. E ela ficou desfarelada. Não tinha como reconhecer que era Jezebel. Os cães vieram e comeram não só... comeram os olhos de Jezabel, ficou os olhos de fora, os cães comeram os olhos dela e lamberam o seu sangue. E ele disse: não, nós não vamos enterrá-la para fazer como ela fez com Jeú, com Nabote. Mas aí ele pensou bem, né? Ela era uma princesa, filha de princesa. O que adianta um título de princesa? O que adianta se não tem caráter, irmão? O que vale para Deus é o caráter. É o caráter. Honestidade, fidelidade, amor, compreensão, humildade, zelo, respeito, isso é o que vale para Deus. O resto passa. E ele disse: vamos enterrar ela, vai, pega ela e enterra essa maldita, porque afinal ela era filha de um rei. Os irmãos estão entendendo o mistério? Diga para o seu irmão: a vingança não é tua, a vingança é de Deus. Aí você vai falar: mas Deus não é amor, é amor. Mas tocou na propriedade de Deus. Deus é amor, mas tocaram na propriedade de Deus. Diga para o seu irmão: você é propriedade de Deus. Se estão tocando em você, aguarde a justiça de Deus. Não se precipite, não saia da fila da promessa, porque você poderá perder a bênção maior de Deus. Essa é a palavra, irmão, para o meu e para o seu coração. Essa é a palavra. Muitas vezes Deus nos põe à prova para nos tirar do dia a dia, né? Do conforto da mesmice e nos colocar verdadeiramente, na batalha do confronto, para sermos honrados por Ele. Porque varão valoroso, varoa valorosa não foge da guerra. E, no entanto, ungido verdadeiro, homem de Deus, não toca em outro. E se alguém tocou em você, está doendo, está machucado, está doendo, está ferido, saiba que o vingador é o nosso Pai. Irmão, sabe por que chamam Jesus de vingador de sangue? Porque pela lei, se você ler a lei em Levítico, toda pessoa, por exemplo, você é um cristão, alguém vem e mata alguém da sua família, como fizeram com Nabote. Você então é intitulado como vingador de sangue. Por quê? Deus te dá ordem para você ir, achar o assassino, matar e arrastar ele por toda a rua para todo mundo ver. Para quê? Para que eles reconhecessem que não se toca em alguém que busca o nome de Deus. Então diga assim comigo: eu creio nisso. A vingança pertence ao Senhor. Diga para o seu irmão: não há encantamento, não há prostituições, não há macumbaria, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há maldição que toca verdadeiramente naquele ou naquela que serve o Deus Jeová Pai, Deus Javé, o Deus das causas impossíveis. A glória do Senhor. Aplauda Jesus nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra para o meu e para o seu coração. Diga assim comigo, olha. Irmãos, o livro de Isaías 11 diz lá, dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, você vai falar comigo aí, é o Espírito de temor. O Espírito de temor é para respeitar o próximo. Diga: eu respeito Deus e respeito o meu próximo. Se eu respeito, eu não falo mal do meu próximo. Agora de mim pode falar à vontade, eu nem ligo. Eu falaram até de Jesus por mim, ó. Por mim. Vou pregar, vou levar a palavra avante, vou comer, vou jantar, vou almoçar, vou dormir. Nossa! Porque eu sei que Jesus está na minha frente, na minha peleja. Né? Espírito do temor. Diga comigo, levante a sua mão. Vamos declarar os 7 Espíritos para a gente encerrar esse culto aqui com a chave de ouro. Espírito, Isaías 11. Espírito do temor. Espírito do Senhor. Espírito do conselho,
espírito da fortaleza, espírito da inteligência, espírito da sabedoria. E qual é o último? Sempre o último a gente derrapa, né? Hã? Não. Conhecimento, parabéns, missionária. Espírito do conhecimento. Quem conhece Deus não ataca o seu próximo, não tem inveja do seu próximo, não quer nada do seu próximo, mas antes ora para Deus abençoar mais o seu próximo. Deus abençoa ele, abençoa você. E crente que gosta muito, irmãos, crente que gosta muito de fofoca, fica, Jesus está voltando, viu? Os fofoqueiros vai ficar tudo aí para trás. Eu quero ir com Jesus. Agora você vai curvar sua cabeça, vamos fazer uma oração pela nossa família. Depois temos uma criança aqui para apresentar, não tem? Tem uma criança para apresentar. Vamos, coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. A sua família precisa estar na presença de Deus. Essa temática desafiadora que é o casamento, muitas vezes, faz com que nós viemos verdadeiramente nos oprimir. Né? Quantas batalhas, quantas lutas para ver esposo fiel, esposa fiel, mas para Deus nada é impossível. Vamos orar pela nossa família agora. Magnífico Deus e eterno Pai, eu deposito, Senhor, nas tuas mãos essa família. Pai, eu te glorifico porque o Senhor é o vingador do seu povo. Ah, Jeová Jireh, aquele que vinga as causas impossíveis do seu povo. Porque Satanás tem usado e tem estado de todas as formas, tentando tirar o teu povo da posição, tentando tirar o teu povo da fila da promessa. Meu Deus, dê sabedoria à valorosa esposa, dê entendimento a esposos, ó Pai, que as tuas mãos santas de glória, de misericórdia venha resplandecer. Vai quebrando toda amarração diabólica, vai fechando a boca do leão, vem abrindo de maneira grande as portas da prosperidade, tira a barreira, amarração, tira a mesquinhez, avareza, mentira, vai queimando todo o laço diabólico, afugenta, Pai, do meio das vidas, conflito, contenda, confusão, ira, porfia, fofoca, inveja, que toda amarração, em nome de Jesus Cristo, sai. Tome posse da sua vitória. Nessa oração teve pessoas com dor de cabeça forte, a dor de cabeça passou. Quem estava com dor de cabeça forte aqui passou. Nossa, umas pontadas fortes nessa oração, Deus mostrava repreendendo, jogando por terra. Irmãos, não foi difícil Deus tirar o povo do Egito, viu? Mas foi difícil tirar o Egito do povo, o coração do povo. Tem crente aqui que precisa ser moldado no caráter. Deixe Deus moldar você. Seja uma nova criatura. Paulo dizia, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, apaga e mata a velha criatura. Amém? Amém. Todos podem dizer graças a Deus por isso?